E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão que fala ali sobre atrito. A questão diz o seguinte: imagine que um astronauta tenha saltado de paraquedas a partir de um foguete a uma certa altura sobre a superfície da Lua, caindo em direção ao solo lunar. Assinale a alternativa correta. E aí, dentre as alternativas, a gente tem que ver o que está certo ou errado dentro desta situação. Bom, primeira alternativa A diz o seguinte: ao ser aberto o paraquedas, o astronauta chegaria ao solo lunar com velocidade constante não nula. Tá, vamos entender o seguinte: tu tá na superfície da Lua, a Lua é um corpo celeste imenso, tá? Por mais que ela seja menor que a Terra, ela é um corpo celeste imenso. Ela tem uma gravidade, né? Que tu não precisa necessariamente saber o valor, mas ela tem uma gravidade, por isso que tu fica preso nela, né, quando tu tá na superfície dela. Só que a gravidade dela é menor que a da Terra, é 1,6 metros por segundo ao quadrado, não precisaria saber disso, mas ela é menor. Por isso que a gente tem uma sensação, uma ideia de sensação de mais leveza, né? Quando a gente vê vídeos ou filmes na Lua, a gente vê que os astronautas andam com uma leveza bem maior que a Terra, porque a Terra tem gravidade de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Mas tu tem uma gravidade. Então, se esse paraquedista ele se joga lá, né? Vou botar aqui o foguete, isso aqui é o foguete. Ele se joga lá, ele vai cair como um movimento de queda livre. Ele vai cair movimento de queda livre. E movimento de queda livre a gente sabe que é um caso particular do MRUV, ou seja, ele vai cair de forma acelerada. Se ele vai cair de forma acelerada, vamos lembrar que no MRUV a velocidade ela não é constante, a velocidade ela varia. Nesse caso a velocidade aumentaria. Então, eu dizer que ele vai cair com velocidade constante é um grande erro, né? Porque a gente sabe que existe aceleração. Então tá errada. B. Ao ser aberto o paraquedas, o astronauta receberia um impacto para cima, anulando a velocidade de descida e mantendo o parado a uma certa distância lunar. Também não, né? Até em situações na Terra, uma parte dessa afirmação estaria certa, mas ainda assim ela estaria errada, de maneira geral. Como assim, ó? Quando tu abre paraquedas na Terra, tu realmente recebe uma força para cima, só que essa força ela vai servir para te desacelerar e tu cair com mais leveza no solo da Terra, tá? E tudo isso acontece, né? Esse impacto aqui, então, que ele fala para cima, só acontece na Terra porque na Terra existe ar, né? Existe uma massa de gases ao redor da Terra, nossa atmosfera, que faz essa força que a gente chama de força de arrasto, ou simplesmente força de resistência do ar, tá? No caso da Lua, nós não temos essa camada de ar ou algum gás específico, né? Então essa força de arrasto ela não existe. Logo, o astronauta ele só vai cair em função do peso, né? A única força que vai agir sobre o astronauta durante essa queda é a força peso, e ele vai cair do mesmo jeito, abrindo o paraquedas ou não. Então é uma situação bem diferente em relação à Terra, né? Que na Terra a gente teria essa desaceleração, essa força devido ao ar. A C diz o seguinte, ó: abrindo ou não o paraquedas, o astronauta ficaria flutuando próximo ao foguete, uma vez que não há gravidade. Aqui está o erro, né? Eu já falei lá no início que tem gravidade na Lua, só é menor. D. Abrindo ou não o paraquedas, o astronauta desceria em um movimento de queda livre, sem resistência do ar, que é o que eu falei, o ar não existe essa grande massa gasosa lá na Lua, e aí o corpo ele vai cair de forma aceleradamente, né, uma aceleração constante, que é a aceleração da Lua. Só para confirmar, então, a E diz o seguinte: ao ser aberto o paraquedas, a velocidade do astronauta chegaria a zero imediatamente antes dele tocar no chão. Também não faz sentido nenhum, até como eu disse, não existe essa força de arrasto, então abrir o paraquedas ou não vai fazer diferença nesse caso, e aí então também está errada, ficando realmente a resposta D para essa questãozinha, certo? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por assistirem até aqui, fiquem ligados aí nas próximas resoluções, era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!